Então, boa noite a todos. É muito bom poder estarmos no terceiro dia de reflexões, de aprofundamento na palavra de Deus. Espero que todo esse tempo esteja sendo edificante na sua vida, como tem sido na minha estar com os irmãos. Então, revendo amigos, pessoas que temos grande estima, e tem sido realmente um bálsamo para nós estar aqui com os pastores da Bahia. Também conhecendo muitos outros pastores que nós não conhecíamos e agora estreitando os laços de amizade, vínculos importantes na obra do Senhor. Espero que minha presença entre os irmãos esteja também sendo um tempo bom, um bom momento. Lembre-se de estar sempre orando por nós, ali em Juazeiro do Norte, orando pela Igreja Batista Regular Canaã, da qual sou pastor titular, e também orando pelo Seminário Batista do Cariri, orando então para que Deus esteja abençoando essa instituição, abençoando os professores, para que todos nós que temos ali a responsabilidade de formar os obreiros do presente e da próxima geração, que Deus nos conceda sempre sabedoria, prudência e principalmente coração piedoso para poder instruí-los não apenas com informações teológicas, mas com um testemunho adequado e também ensinando cada um deles a amar o Senhor, temer e tremer o Senhor, ter a devida reverência a Deus. Então, peço que os irmãos sempre lembrem de estar orando por essa instituição e orando também pelo meu ministério ali em Juazeiro do Norte. Nós vamos hoje começar a terceira mensagem. Espero que nós consigamos agora fechar uma linha lógica, uma abertura de pensamento. Nós desenvolvemos na primeira mensagem uma metodologia para lidar com o conceito de mordomia. Nós tivemos então falando a respeito de uma estrutura para lidar com textos éticos, contextos que trazem a nossa responsabilidade de servos diante de um Senhor. E nós vimos uma estrutura com 5 elementos: existe o Senhor, o servo, existe a missão, que é composta de subelementos, vimos a responsabilidade e também uma prestação de contas. Nós estivemos trabalhando esses conceitos no primeiro dia e vendo também que há uma maneira adequada de nos portarmos, de nos comportarmos como servos do Senhor, já que nós temos uma revelação que nos dá todas essas indicações e precisamos desse dinamismo entre revelação e reflexão diante dos desafios da cultura. Ontem nós estivemos de maneira um pouco mais específica, lidando com a questão das ofertas voluntárias, mostrando que precisamos remodelar o nosso conceito de ofertas, repensar um pouco algumas ideias, e que nós temos uma responsabilidade, muito obrigado, dada por Deus, de pregar tudo aquilo que está na palavra de Deus, sem nos amedrontar, pregar de maneira que a nossa palavra seja temperada com sal, como Colossenses vai nos instruir, de maneira sábia, de maneira amorosa, educativa, pedagógica, mas precisamos pregar e falar, porque a igreja não pode estar multiplicando pecados sem que esses pecados sejam denunciados, como é o caso, por exemplo, da avareza, cobiça, tudo aquilo que vimos ontem, e os irmãos tiveram a oportunidade de estudar hoje pela manhã também, com o pastor Bruce Nichols, que inclusive foi uma excelente palestra. Hoje nós vamos falar sobre os dízimos. Vamos trabalhar um pouquinho esse conceito, quero desenvolver um pouquinho esta ideia. Nós já trabalhamos no primeiro dia alguns conceitos, uma concepção para lidar com a questão do dízimo, e hoje eu quero lidar com teologia bíblica. Eu quero de fato ver alguns detalhes nas Escrituras, ver como isso se desdobra, como isso se mostra, e também notar como a gente pode lidar
Antigo, Novo Testamento, qual deve ser a nossa concepção nessa construção. Espero que seja enriquecedor. Então, na área financeira, será que todos os irmãos são generosos? Será que todos os irmãos serão generosos simplesmente ou por conta da salvação em Cristo Jesus? Essa é a realidade que nós vivemos. Nós vivemos numa realidade eclesiástica que todos os irmãos são generosos. Por isso nós não falamos de dízimos e ofertas, certo? Errado. Nós não falamos por outros motivos, mas que de fato esta não é uma realidade. Será que os crentes no Senhor Jesus farão sempre de maneira livre, de maneira voluntária a obra do Senhor, contribuirão com a obra do Senhor de maneira abnegada, de maneira sacrificial? Se é assim, nós precisamos entender qual é o sentido deste texto de Romanos, capítulo 12. Então, Romanos capítulo 12, dos versículos 5 a 8, nós temos uma das listas sobre dons. Os irmãos lembram que no Novo Testamento nós temos várias listas de dons, e essas listas se complementam. Você vai encontrar uma lista no livro de Efésios, uma lista de dons no livro de Corinto, e uma lista de dons no livro de Romanos. E aí nós lidamos então com os dons mencionados no Novo Testamento. Em Romanos 12, nós temos uma lista interessante e importante para a área que nós estamos trabalhando. Olha o que é que o texto vai nos dizer. Eu estou projetando, mas os irmãos podem acompanhar por sua própria Bíblia. Estou usando aqui a versão revista e atualizada. Romanos capítulo 12, versículo 5 ao versículo 8. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, com base nesse texto, nós precisamos fazer uma pergunta. Todas as pessoas têm dons, todos os crentes que foram colocados numa igreja local possuem dons? Acredito que esta resposta é simples. Existe a multiforme graça de Deus na nossa vida, nos concedendo dons de acordo com a vontade do próprio Deus, para que sejamos úteis nas vidas uns dos outros. A próxima pergunta é: todos possuem os mesmos dons? Acredito que a resposta também é óbvia, é clara. Nem todos possuem os mesmos dons. E acredito que o próprio livro de Romanos, esse texto que nós acabamos de ler, fala que nós temos dons diferentes. Se você notou e está aí, você vai perceber. Então, nós não temos o mesmo dom. Na lista de Romanos, ele fala de um dom interessante, que não tem sido tão enfatizado. As igrejas pentecostais normalmente trabalham muito a questão dos dons carismáticos, mas existem outros dons que também precisam ser observados. O texto vai falar sobre um dom, que é o dom de contribuir com liberalidade. O texto vai falar sobre uma ajuda alegre, uma ajuda sacrificial, que nós exercemos no ministério, exercemos uns para com os outros. Então, exercer misericórdia com alegria não é algo fácil, não será algo simples para todo crente. É importante nós começarmos a reflexão a partir disso. Se nós acreditarmos, aqui alguém para dar uma olhada aqui, né? Se nós acreditarmos então que todos possuem o dom da liberalidade ou o dom da generosidade,
nós vamos ter um problema com esse texto de Romanos. Porque nós acabamos de afirmar que nem todos têm o dom da generosidade. Não foi isso que nós acabamos de afirmar? Então, nós não vamos esperar que todos os irmãos da igreja tenham esse dom da generosidade, que isso seja visto a todo momento. Então, todos vão estar contribuindo uns com os outros, ajudando uns aos outros com alegria? Não, por isso a razão de dons que Deus concede. Agora tem uma pergunta mais importante. Será que o sustento da igreja deve ficar nas costas de quem tem o dom da generosidade? Porque tem alguns que dão mesmo, ninguém precisa nem fazer campanha. Para que falar de dízimo para pessoas que dão 20%, 15%, 30%? Então não faz nem sentido. Meus irmãos, não são todos que têm esse dom da generosidade. Não são todos que possuem, então, essa bênção de Deus. Então, as demais pessoas, os demais irmãos, vão precisar lutar muito com a sua natureza pecaminosa, com o seu senso de reter, com o seu desejo de alto prazer e de autovalorização. Então, nós precisamos notar que esta visão de que todos vão ser generosos na igreja é utópica. Tem que começar por aqui. Essa visão, olha, todo mundo na igreja vai contribuir com generosidade. Basta fazer um apelo, todo mundo vem e contribui. Não é assim. Não funciona dessa forma. E tem muitas igrejas sofrendo porque apenas os generosos estão contribuindo e vários outros estão apenas sentados, reclamando muitas das vezes daquilo que está acontecendo com o valor dos generosos. A maioria dos crentes, meus irmãos, ainda precisa ser confrontada com a obrigação. Obrigação faz parte de um mentoreamento, faz parte de um discipulado. Então, todos os irmãos que têm filhos aqui, ou já tiveram, sabem que os nossos filhos, eles precisam crescer no processo de obrigatoriedade para fazer a coisa de uma maneira um pouco mais livre. Então, isso acontece também na vida da igreja. Nós não eliminamos o senso de obrigatoriedade. O senso de obrigatoriedade ajuda a amadurecer os crentes. Ajuda com que eles entendam que existe uma responsabilidade de manter a obra, de fazer a obra crescer. Deixar que a igreja seja sustentada apenas por pessoas que dão liberalmente e que dão com alegria, é uma falha no pensamento. É um erro. Pois a igreja vai ser sustentada por poucos, vai sufocar poucas pessoas. E é interessante que quando nós deixamos apenas algumas pessoas sustentarem, nós não estamos amando essas pessoas. Nós estamos quebrando um mandamento de amar a Deus e de amar ao próximo. Porque enquanto alguns estão abrindo mão de sonhos, de realizações pessoais, familiares, para ver a obra de Deus crescer, outros estão crescendo materialmente sem se importar com o que está acontecendo na igreja. Isto quebra o princípio basilar da lei, que é amar a Deus e amar ao próximo. Então, quando eu não exerço uma contribuição na igreja, e a gente vai trabalhar aqui em relação a dízimos, eu vou tentar explicar algumas coisas. Não é apenas a Deus, já seria algo grandioso, né? Porque Deus é de fato todo o fundamento, todo o centro. Mas eu não estou apenas não amando a Deus, eu também não estou amando os meus irmãos. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo na vida dos meus irmãos. Eu estou quebrando 2 mandamentos de uma só vez. Esses irmãos que são generosos, eles são grandes bênçãos na obra de Deus. Contribuem em várias áreas. Sempre que tem campanha, às vezes, são os mesmos irmãos que estão naquela campanha, que são dizimistas, que trabalham para missões. Mas nós não podemos deixar a responsabilidade apenas com eles, porque é uma honra para nós. Temos um senso de responsabilidade na obra e, ao mesmo tempo, nós temos uma grande honra por sermos instrumentos nas mãos de Deus. Cabe a todos a obrigação de contribuir, a obrigação prazerosa. Lembra que eu falei sobre isso ontem com os irmãos?
E se a maioria das pessoas da igreja não tem o dom, tem a obrigação. Se a maioria das pessoas da igreja não tem o dom, tem a responsabilidade de manter. Ontem eu não falei sobre isso, mas quando alguém alega, não, eu não vou contribuir na igreja porque eu não estou alegre para fazer isso. Essa pessoa está pecando duas vezes. Ela deveria contribuir e deveria estar alegre, porque contribuir é um mandamento, estar alegre é outro. Então, não é que os sentimentos anulam a responsabilidade da manutenção da igreja. É que eu estou acumulando pecado sobre pecado. É isso que está acontecendo, a gente precisa notar. Ontem nós vimos aí o caráter da oferta do Novo Testamento. E vimos que no Novo Testamento, a maioria das passagens que fala a respeito da oferta tem a ver com o caráter de socorro aos necessitados. O caráter missionário e o caráter de socorro a pessoas que estavam passando por lutas, por dificuldades. Os irmãos de Jerusalém, que passaram por um grande período de seca, e os gentios agora estavam sendo conclamados a contribuir com a igreja de Jerusalém. Vimos isso em Atos, no livro de Filipenses, Gálatas, Coríntios, Romanos, as cartas paulinas. Então, quando nós trabalhamos ontem sobre oferta, nós vimos esse conceito de que a voluntariedade não pode ser soberana, mas de fato é preciso que entendamos que as disciplinas espirituais têm um senso de obrigatoriedade e voluntariedade. Acredito que isso ficou bem firme, bem claro. Uma pergunta importante que precisa ser feita: será que a Bíblia registra alguma norma? E agora, ao citar a palavra norma, eu estou falando da primeira palestra aqui da discussão princípios e normas que estabelecemos. Será que a Bíblia nos dá algum direcionamento, não apenas em termos qualitativos, mas em termos de quantidade de contribuição, valor para contribuição? O que cada indivíduo vai cooperar com a obra? Ou esta questão quantitativa está, de fato, simplesmente debaixo do crivo e da vontade, do desejo de cada um que contribui? Então, será que nós temos um direcionamento para isso, ou cada um vai decidir? Então, nós vimos que, eu tenho uma obrigação de contribuir, mas será que existe um parâmetro para que a gente possa, de fato, contribuir? Será que, como eu penso nesses valores? Lembra que as normas estão lidando com o como. Como eu vou fazer isso de uma maneira mais adequada, de maneira que corresponda ao princípio? Então, de repente, um irmão da igreja deseja dar R$2 para a igreja mensalmente. O outro irmão deseja dar R$2.000. Então, existe algum parâmetro para isso? Então, como a gente lida com essa questão aqui? Será que tudo se restringe à consciência do homem? Não, é a sua consciência que manda, a sua consciência que diz, é você quem decide. Mais uma vez, nós estamos caindo na soberania da voluntariedade, mas agora em termos quantitativos. Eu não quero enrijecer aquilo que as pessoas podem dar, aquilo que as pessoas podem contribuir e ofertar. Eu só quero que a gente pense de maneira um pouco mais aprofundada em elementos que podem nos nortear a viver melhor o princípio. É isso que eu estou querendo estabelecer. Por que Deus? E aqui é uma pergunta importante também. Por que Deus? Se você entende que foi Deus quem estabeleceu o dízimo no Antigo Testamento, pelo menos. Por que Deus fez questão de estabelecer um percentual obrigatório no Antigo Testamento? Já parou para pensar nisso? Por que Deus simplesmente não mostra os princípios e deixa cada um criar suas normas no Antigo Testamento? Nós temos um Deus que lida com princípios e cria normas. Só que as normas, como nós já vimos, elas estão vinculadas a contextos e a culturas. A nossa pergunta é: por que Deus estabeleceu essa norma percentual? Já parou para pensar nisso?
Porque Deus não deixou o povo totalmente livre para escolher. Cada um dá o que quiser no Antigo Testamento. Por que Deus não coloca essa norma na lei? Cada um dá o que quiser para que os sacerdotes sejam sustentados de acordo com a vontade e o coração do seu povo. Por que Deus não fez isso? Talvez, e só talvez, porque o sistema da autonomia, da soberania, da voluntariedade não funcione tão bem como nós achamos que funciona, ou alguns acham que funciona. Teste, por exemplo, pagar impostos para o Estado livremente. Vamos então pagar impostos para a saúde, para a educação, de maneira livre. Você decide quanto você quer dar para o Estado. Você consegue imaginar como ficaria a nossa nação? Você consegue pensar nisso? Quanto e quando você pagaria por consciência? Eu vou declarar o meu imposto de renda porque eu quero abençoar o Estado. Você já declarou um imposto de renda quase chorando? Nós pagamos impostos para o Estado porque Deus estabeleceu isso. Porque Deus afirmou em Romanos capítulo 13 que nós tínhamos uma obrigação de sustentar aqueles que Ele levanta para abençoar a nação, para abençoar o povo de bem e para punir aqueles que estão contra o mal. Romanos 13, 6 e 7 vai trabalhar isso. Nós não vamos ler, mas fica aí a passagem. A natureza humana, meus irmãos, na maioria das pessoas, com exceção apenas para aqueles corações generosos, não porque eles são bons, mas porque eles têm um dom dado por Deus, não funciona sem regras. Se para o Estado funcionar adequadamente, é preciso pagar impostos obrigatórios. O próprio Jesus pagou imposto obrigatoriamente. Lembra de todas as polêmicas sobre os impostos? Jesus diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus não revoga a lei dos impostos, por mais que os impostos em Roma fossem exorbitantes. Nós falamos de corrupção nos nossos dias. Estuda um pouco sobre impostos em Roma que você vai notar um pouquinho daquilo que acontece. Quando a coroa portuguesa chegou no Brasil, você já deve ter ouvido falar sobre a expressão quinto dos infernos. Já ouviu falar? A expressão quinto dos infernos tem a ver com a coroa portuguesa que chega ao Brasil e 1/5 da renda das pessoas estava ligada a pagamento de impostos. Hoje a gente tem a metade do inferno todinho, né? Hoje a gente vive uma situação um pouquinho pior do que o quinto dos infernos. Agora pare para pensar um pouquinho. Se para o Estado funcionar de maneira adequada, nós precisamos pagar impostos e somos obrigados por Deus a pagar impostos. Para o funcionamento da casa de Deus, seria completamente diferente, certo? É importante refletir sobre isso. É importante pensar um pouco sobre isso. Por que para o Estado não é voluntário, mas para a casa de Deus, o conceito da voluntariedade predomina e é soberano? O dízimo, meus irmãos, 10% é o significado da palavra. E eu, no livro Dízimos e Ofertas, quando a voluntariedade se torna soberana, eu trato um pouquinho sobre a discussão do dízimo do Antigo Testamento ser 10% ou 23%, que tem toda uma polêmica sobre isso na lei. E eu trato e mostro o meu ponto de vista que de fato seria 10%, e houve uma modificação posteriormente no conceito judaico. O Craig Blomberg escreve um livro sobre economia e mostra que esse posicionamento é válido, que de fato era 10% e não vários dízimos equivalente a 23%. Isso seria uma construção posterior. Então, depois os irmãos podem ler e ver um pouco mais sobre isso, sobre essa informação mais técnica. Então, o que é que nós temos com o dízimo? Nós temos uma espécie de régua de medir. Nós temos, basicamente, uma espécie de cânon financeiro. Um valor, padrão mínimo,
pastor Bruce Nichols falou hoje pela manhã, né, que o dízimo seria um pontapé inicial, né, seria o mínimo, né, por assim dizer, e eu acredito que é exatamente assim. Foi muito feliz. O mínimo que foi estabelecido por Deus no Antigo Testamento. E esta norma estabelecida por Deus, ela traz vários benefícios para o povo de Deus. É importante pensar e refletir sobre isso. Por exemplo, é uma ferramenta de discipulado. Você ter uma contribuição fixa, como por exemplo um dízimo, é uma ferramenta de santificação. Como assim? É uma maneira de Deus trabalhar a nossa autonomia, nos proporcionando equidade na casa de Deus. Então, quando nós falamos sobre um percentual, sobre proporcionalidade, nós não estamos falando simplesmente de igualdade na casa de Deus. Igualdade seria todas as pessoas, por exemplo, darem R$100, independente da sua renda. Mas o percentual cada um dá 10%, por exemplo. Isso é equidade. E esse sistema é maravilhoso. Então, quando você pensa numa regra, numa norma, para que todos nós possamos, de fato, se sentir bem na casa de Deus, o percentual, meus irmãos, ele elimina o senso de orgulho de quem acha que dá mais. Um irmão que ganha R$20 mil e entrega R$2 mil de dízimo. O outro trabalha e ganha R$1.000 e dá R$100 de dízimo. Quem deu mais? Ninguém. Então você elimina um senso de orgulho na igreja. Você não está dando mais do que ninguém aqui na casa de Deus. E também você elimina um senso de inferioridade. Quando as pessoas se sentem inferiores, não, mas eu dou tão pouquinho. Não, você não dá tão pouquinho. Você dá exatamente o quanto aquele médico concursado dá, aquele professor, aquele juiz, você dá exatamente a mesma coisa. Então nós criamos um habitat, um ambiente muito amoroso, muito aceitável. Nós nos aceitamos uns aos outros a partir de uma equidade que o dízimo proporciona, que este padrão percentual proporciona. O dízimo, como eu disse, é essa espécie aí de régua de medir. O dízimo, ele também é uma lembrança. Ele é uma lembrança regular, mensal, de que nós somos mordomos. Muito interessante pensar nisso. Eu gosto da ilustração de que é algo muito parecido, por exemplo, com um aluguel. Você mora em uma casa de alguém e você paga mensalmente um aluguel. E isso te lembra todos os meses que aquela casa não é sua. A responsabilidade de você se voltar para Deus mensalmente, entregar para Deus, você está dizendo, não é meu. Eu sou apenas um mordomo dos teus bens, das tuas obras, daquilo que o Senhor colocou na minha mão. Por isso a Bíblia no Antigo Testamento vai se referir ao não dizimista, ao não ofertante como ladrão. Por quê? Porque não é dele. Teste, por exemplo, não pagar o aluguel e roubar a casa que você mora. Você é um ladrão. É exatamente este ponto aqui importante. O dízimo é do Senhor no Antigo Testamento. É de Deus. Então não entregar a Ele é você proclamar uma autonomia diante da mordomia, que nós vimos que quebra os dois aspectos primários, o aspecto do senhorio e o aspecto da servidão, o relacionamento suzerano-vassalo, que trabalhamos aqui no primeiro dia. Então o dízimo, ele é um padrão fixo que ajuda a igreja a identificar o avarento. Lembra que a gente falou ontem sobre a questão do avarento? Então, como nós identificamos o avarento em todo o processo da igreja, se é oferta voluntária, cada um dá quando quer, quanto quiser, como identificar o avarento? Você não tem como identificar, porque na hora que você olhar para o avarento, ele diz, eu não sou obrigado. Você não pode dizer que eu sou avarento, eu dou se eu quiser. Esse é o padrão da oferta voluntária. Então nós não temos nenhuma base para identificar pessoas incrédulas ou imaturas que precisam se desenvolver na obra de Deus. O dízimo, ele fornece isso.
ele fornece um padrão para você notar quem de fato é avarento, quem de fato não investe na obra, não ama a obra do Senhor. O dízimo, como uma entrada fixa, ele oferece menores variações do que as ofertas voluntárias. Nós estamos falando de entradas, e todas as entradas na igreja são dinâmicas. Nós entendemos isto. Mas nós, normalmente nas nossas igrejas, trabalhamos com previsão orçamentária. Nós lidamos com isso. E nós temos uma programação permitindo à igreja, por exemplo, a se comprometer com algumas despesas fixas. Quando você vai convidar um pastor, você está adquirindo uma despesa fixa. Só que muitas das vezes, ao defender a oferta voluntária, nós estamos, dentro da visão econômica, defendendo uma entrada variável e uma despesa fixa. Isso não faz sentido na economia. Não faz sentido você simplesmente não ter entradas, não ter nenhum tipo de garantia de entrada, e você se comprometer a pagar despesas fixas. Por exemplo, um prédio como esse tem várias despesas. Só que todo mundo pode resolver não entregar nada. Não é voluntário? Eu dou se eu quiser. O que é que acontece com o prédio? Não tem como manter. O que é que acontece com um pastor que eu convido, vindo às vezes de uma outra região do Brasil, trazendo filhos, e a igreja não tem nenhuma responsabilidade? Deveríamos convidar o pastor assim: venha, quanto é que o senhor vai receber? O senhor vai receber quanto entrar. Eu tenho 2 filhos, não se preocupe, o que entrar a gente lhe abençoa aqui. E se não entrar nada? Pastor, viva pela fé, pastor. Quando você convida um pastor, você estabelece salários. Pastor, nós vamos te dar um valor fixo de salário. Você não poderia fazer isso. As entradas são completamente voluntárias. Será que a igreja está sendo irresponsável? Por que não manter a norma do dízimo, se ela beneficia, se ela é benéfica, tanto para o crente, em âmbito individual, não estou falando do avarento, porque o avarento nem crente é, ou é um crente que não entendeu ainda as implicações do seu cristianismo. E se essa norma também é benéfica para a igreja, espelhando bons princípios. E eu quero mostrar para os irmãos uma estrutura que nós encontramos do Antigo Testamento ao Novo, ligada ao dízimo, para mostrar que a estrutura, ela só se desenvolveu e que faz sentido falar de dízimo hoje. Eu quero falar sobre o dízimo e a revelação progressiva. Você já deve ter ouvido falar sobre esse conceito da revelação progressiva. A ideia é que os livros, eles vão crescendo em teologia, eles vão se aprofundando. Então as revelações, elas acabam sendo limitadas à sua época. Então Gênesis, por exemplo, não tem todas as informações que nós encontramos. Então ela começa a montar uma estrutura teológica, e Êxodo vai completando, e aí você vai, à medida que os outros livros vão sendo escritos, você vai tendo uma teologia mais densa, mais completa. Por exemplo, a serpente, que nós já falamos dela no Éden, você só vai saber que ela é Satanás quando você vai lá para o Apocalipse, que fala que Satanás é a antiga serpente. Aí você entende, opa! Então, eu começo a entender esta teologia desenvolvida. Eu quero mostrar que quando a gente lida com dízimo, a gente precisa lidar com teologia desenvolvida, com revelação progressiva. É bem mais complexo do que algumas pessoas têm trabalhado, eu entendo. Então, vamos começar pela primeira passagem. Gênesis capítulo 14, que é o caso de Abraão. É a primeira passagem nas Escrituras que fala sobre dízimo. A primeira vez que você vai encontrar essa expressão, esse termo. Então, Gênesis 14, 17 a 20. Vamos ler aqui esta passagem. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque
rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então essa passagem é muito importante, principalmente quando a gente liga tudo o que está sendo dito aqui e a bênção de Melquisedeque, a promessa que foi feita a Abraão. Foi feita uma promessa de terra para Abraão, uma promessa de prosperidade, de descendência. E Melquisedeque afirma que é este Deus, detentor, dono dos céus e da terra, que deu vitória a Abraão, que está fazendo com que a promessa seja cumprida em Abraão. Nós temos então esse encontro misterioso, um pouco místico, entre Abraão e um sacerdote chamado Melquisedeque, que vai ser desenvolvido o conceito nos Salmos, e o conceito de Melquisedeque vai ser desenvolvido principalmente no livro de Hebreus. Então, uma pergunta aqui importante em relação a este primeiro encontro, Abraão e Melquisedeque. De onde Abraão retirou esse conceito de adoração? Esse conceito de reconhecimento através do dízimo, que ele evidenciou ali ao encontrar o sacerdote do Deus Altíssimo. Já parou para refletir sobre isso? Então você tem um encontro entre Abrão e Melquisedeque, e de repente surge da cabeça de Abrão dar o dízimo. Você diz: rapaz, como assim? Ah, mas ele não deu o dízimo dos bens dele. Quem vai contra o dízimo tem esse tipo de argumento. Meus irmãos, despojos de guerra eram bens de quem ganhava. Então, aqueles despojos de guerra foram os bens adquiridos por Abraão. Alguns estudiosos vão afirmar, estudiosos do Antigo Testamento, que essa prática ali em Abraão, de dizimar a Melquisedeque, ela já era existente na época, nas regiões ao redor ali do Crescente Fértil. É uma realidade? É. Então, nós precisamos ser muito honestos ao lidar com as interpretações bíblicas. Você vai encontrar o conceito de dízimo em vários povos, não apenas dentre o povo de Deus. Então, será que Abrão trouxe da cultura pagã esta ideia? Será que Abrão está adorando a Deus agora a partir daquilo que ele aprendeu no paganismo, daquilo que ele aprendeu de outras nações, e Deus simplesmente está aceitando uma adoração que ele nem sequer menciona, que nem sequer até o momento tinha sido descrita? De onde Abraão tirou essa ideia? Eu acho uma ideia muito esquisita e muito estranha afirmarmos que Abraão trouxe isso da cultura pagã para adorar a Deus, por vários fatores. Vou mostrar aqui alguns. Mas nem tudo o que nós temos em Israel e que existia na cultura pagã foi simplesmente transportado da cultura pagã para o judaísmo. Por exemplo, o próprio Abraão também foi chamado a sacrificar o seu filho no Monte Moriá. Estão lembrados disso? E as culturas pagãs também sacrificavam filhos. De onde Deus tirou a ideia de sacrificar filho? Deus foi afetado pela cultura pagã? Não. Então, nem todas as práticas que nós encontramos, coincidentemente em outros povos, de fato afetaram aqui o contexto do Novo Testamento. Então, aqui cabe vários estudos, e principalmente estudos sobre a questão da lei de Talião e a lei mosaica, como isso se influencia, como nós podemos lidar com tudo isso, já que a linguagem é tão próxima. Mas eu acho muito estranho Deus aceitar, então, uma adoração pagã. Essa é a minha posição. Então, nós precisamos levar em consideração que quando esse texto de Abraão, Gênesis 14, foi escrito, Moisés está escrevendo muito posterior ao acontecimento. Nós precisamos entender que os acontecimentos bíblicos não estão sendo escritos assim que acontecem. O autor é Moisés,
Moisés, quando ele vai registrar esses acontecimentos bíblicos, por exemplo, Moisés não estava no jardim do Éden quando Adão e Eva foram criados. Ele registra isso muitos anos depois. Da mesma forma, Moisés não estava aqui nesse contexto. Quando Moisés escreve que Abraão deu o dízimo, todos os ouvintes de Abraão, os primeiros leitores, entenderiam o que é dízimo. Por quê? Porque já existia lei quando Abraão escreve esse texto. Eles já viviam debaixo da lei mosaica. Então, ao falar de dízimo, eles saberiam do que estava se dizendo. Então não era novidade para eles. Não tinha nenhuma novidade o conceito de dízimo. Então, a gente olha para esse conceito aqui de dízimo e pergunta, o que é que Abraão tinha em mente? O que é que esse conceito quer dizer? É o conceito da lei, porque quem está escrevendo é Moisés. E a lei já contém o dízimo. Então nós precisamos sempre notar a data dos livros escritos. É por isso que tem uma discussão liberal, o liberalismo teológico, para mudar as datas dos textos. A data do livro. Por quê? Porque a data do livro é muito importante para a interpretação do livro. Então, quando Abraão escreve, quando Moisés escreve, já existia o conceito de dízimo entre o povo. E o povo entenderia aqui o que está acontecendo. Porque o povo já fazia isso, já era cultura, já era costume. O que eu estou propondo aqui em relação a Abraão é que Abraão sabia como adorar a Deus. Como assim, pastor? Como ele sabia? De onde ele tirou essa informação? Eu entendo que Deus revelou. Talvez você que está me ouvindo, você deve se perguntar, e onde é que a Bíblia está dizendo isso? Ok, tem algo importante no estudo das Escrituras, que se trata de informações implícitas. Nós não lidamos apenas com informações explícitas, diretas. Existem as entrelinhas do texto. Então, inclusive, eu escrevi um capítulo num livro chamado Nas Entrelinhas do Texto Bíblico. Então, existe esse conceito aqui. E é fácil de você perceber o que eu estou dizendo aqui. Abel, por exemplo, é dito lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Aí, o que é que nós temos aqui? Nós temos um detalhamento da oferta de Abel. Qual é o detalhe? Primícias e gordura do rebanho. Você encontra alguma legislação falando sobre isso? Primícias e gordura? A lei mosaica trata disso. A lei mosaica já tinha sido escrita, eles já viviam debaixo da lei mosaica quando esse texto é registrado. Todos eles entenderiam o que significa primícias e o que significa o sacrifício da gordura destes. Então, o que nós temos aqui? Onde você encontra que Abel deveria sacrificar um animal e entregar da gordura e das primícias? Onde você encontra isso? Não tem. Mas quando nós chegamos na lei, nós entendemos que é exatamente isso que agrada a Deus. Abel sabia aquilo que agradava a Deus de alguma forma. Logicamente que tem a ver com o coração de Caim também, que pertence ao maligno, que faz de uma maneira equivocada, errada. Mas a descrição da oferta não pode passar por nós despercebida, porque ela usa a linguagem da lei, e a lei é posterior. Como nós temos aqui quase que um anacronismo. Nós temos aqui um contexto de uma outra época, da época da lei, sendo lançada para antes da lei. É uma preparação para falar da lei. É uma revelação progressiva. Noé. Nós, quando falamos de Noé, não devemos nos preocupar apenas com o dilúvio e com o monte e onde está a arca. Tem outras informações importantes aqui na história de Noé. Então, Noé, aqui na história de Gênesis, capítulo 8, versículo 20 a 22. Olha o que o texto diz. Veja se você encontra aqui algum elemento da lei mosaica em Noé. Então, vou ler para os irmãos. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos
sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz, enquanto durar a terra. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Você encontra elementos da lei mosaica, elementos posteriores em Noé? Deixa eu me fazer uma pergunta. O que é que significa animais puros e impuros em Noé? Esse conceito é da lei mosaica. Esse conceito não... Deus em nenhum momento exige de Noé sacrifício. Você já leu isso na Bíblia? Olha, Noé, quando a arca descer, você deve então fazer sacrifícios. Não. O que nós temos em Deus é que de fato Deus vai colocar 7 pares de animais limpos e dentro da arca. Mas não tem explicação do que são esses animais limpos e para que eles servem. Esse é um conceito da lei mosaica. Mas Moisés sabia que deveria sacrificar dos animais limpos, que deveria ter holocausto, que deveria ter altar. De onde Noé tirou essa ideia? Deus. Da mesma forma, meus irmãos, nós lembramos, por exemplo, do caso de Jó. Só para mencionar mais um. Jó é um dos livros patriarcais, é um livro muito antigo, ali dentro daquele contexto de Abraão. E o pastor Bruce, inclusive, mencionou hoje pela manhã, né, esse texto, e falando a respeito dos filhos de Noé, de Jó. E o que é que Jó fazia? Jó, ele sacrificava animais por conta da possibilidade dos seus filhos pecarem. Sabe como é que se chama isso na teologia? Sacrifício substitutivo. Isso é cristologia avançada em Jó. E nós vamos entender o desdobramento disso posteriormente. Meus irmãos, nós temos aqui atos sacerdotais. Vou explicar um pouquinho sobre isso para os irmãos. Abraão, nós entendemos da mesma forma que Abraão sabia como agradar a Deus. Da mesma maneira que Noé sabia como sacrificar e o que sacrificar. Da mesma maneira que Abel sabia o que sacrificar e como sacrificar. Da mesma maneira que Jó sabia o que sacrificar e como sacrificar. Abraão sabia também como adorar e agradar a Deus. Inclusive nós temos um texto muito claro em relação a ordens que Abraão recebia do Senhor. Em Gênesis 26:5 é dito o seguinte: porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Não existe lei aqui. Em Abraão não existe lei. Não existe a lei mosaica, mas existe a vontade de Deus revelada para Abraão. Então Abraão tinha instruções de como agradar a Deus, do que agradar a Deus. Como Abraão identifica o sacerdote? Chega um sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Como Abraão identifica esse sacerdote e sabe que precisa entregar dízimos. Então, existem informações que estão nas entrelinhas, mas que fazem todo o sentido na forma de adorar a Deus. Então, entendo que, de fato, Abraão sabia que dizimar, dentro daquele contexto, era a forma de agradecer, de adorar, de reconhecer a Deus. Inclusive, é uma forma de ser grato pela promessa. Vou mostrar isso agora em Jacó. Ele recebeu a promessa de ter terras, e ali você tem um reconhecimento de que, de fato, Deus é o dono de toda a terra, e Abraão era um mordomo. Um ponto-chave. Nós temos a primeira vez que a Bíblia fala sobre dízimo. Mas não é apenas de dízimo que a Bíblia está falando na primeira vez. Tem outro elemento importante. Para que a gente entenda a construção. É a primeira vez que a Bíblia fala de sacerdote. Até Gênesis 14, não tem sacerdote na Bíblia. Notou isso? Não tem sacerdote. Então você encontra agora um sacerdote ligado ao conceito de adoração. E essa adoração se expressa através do dízimo.
Então você tem dois elementos importantes, dízimo e sacerdote. Isso é muito importante para a construção que vai ser desenvolvida no texto bíblico. Antes dos sacerdotes, você vai ter aí expressões sacerdotais, atos sacerdotais. Por exemplo, quando Deus, ele veste Adão e Eva com peles de animais. Ali é um ato sacerdotal, mostrando que o homem não pode cobrir a sua própria nudez. O homem, ele se cobre com folhas, mas o homem não consegue cobrir os seus próprios pecados, cobrir as suas próprias vergonhas. E o conceito de nudez e vergonha na Bíblia também vai ser desenvolvido. Por isso que em Apocalipse nós seremos vestidos com vestes brancas, que foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Nós também seremos cobertos. É o desenvolvimento de ser coberto em Gênesis que vai redundar em ser coberto em Apocalipse. E agora, incluindo o sangue do Cordeiro, alvejando aí as nossas vestes. E isso é belíssimo. Isso é uma construção riquíssima na teologia. Então, nós temos atos sacerdotais de Deus, de Abel, de Noé, de Jó. É o que nós estamos notando. Mas o primeiro sacerdote é este, segundo a linhagem de Melquisedeque. O caso de Jacó. O texto de Gênesis 28 é o segundo texto que fala sobre dízimo, no Antigo Testamento. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Nós temos aqui, meus irmãos, o desdobramento da aliança abrâmica. A aliança abrâmica vai acontecer a partir de Isaque e de Jacó. Jacó vai ser abençoado para dar continuidade à descendência. E ele agora está numa empreitada. E ele está confirmando aqui a promessa de Deus para Abraão, para Isaque e para Jacó. E ele está dizendo: se Deus me der essa vitória, eu te adorarei. Te adorarei como? Com o dízimo. De onde Jacó tirou a ideia de adorar a Deus com o dízimo? Já parou para pensar nisso? Também das regiões pagãs, ele também aprendeu com o paganismo? Não, meus irmãos. Biblicamente é muito forte a ideia de pai para filho ensinar e trazer tradição teológica. Então, nós temos agora o neto de Abraão dando dízimo. Aí alguns afirmam: mas Isaque não deu dízimo. Não significa que Isaque não deu dízimo. Significa que a Bíblia não está construindo uma teologia do dízimo com Isaque, mas com Jacó. Abraão e Jacó. E por que com Jacó? Nós vamos notar que nós temos um ponto-chave aqui também importante. Qual é o ponto-chave? Não é apenas o conceito de dízimo que aparece com Jacó, mas aparece um novo elemento. A primeira vez que aparece um novo elemento. Qual é o novo elemento? Casa de Deus. Levantarei um altar e será chamada Casa de Deus. É a primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia. E essa expressão, ela vai ser desenvolvida nas Escrituras. Então, o final do conceito casa de Deus é novos céus, nova terra, glória. Até lá você vai ter um desdobramento, você vai ter um desenvolvimento. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos? Eu estou querendo mostrar que o conceito de dízimo está ligado a sacerdote. Encontramos isso em Abraão. O conceito de dízimo está ligado à casa de Deus. É a primeira vez que o termo está lá e esse termo vai ser desdobrado, desenvolvido na revelação progressiva. Quando nós chegamos na lei mosaica, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que na lei, o dízimo agora está ligado a sacerdote e está ligado à casa de Deus. Então, em Abraão, ou Abrão, está ligado ao sacerdote. Em Jacó, tem um desdobramento, tem um enriquecimento teológico, está ligado à casa de Deus. Na lei mosaica, casa de Deus, e sacerdote e dízimo. Então, inclusive, quando o povo de Deus não dizimava, havia consequências seríssimas para o trabalho sacerdotal, para a adoração.
Neemias, capítulo 13, vai nos mostrar isso. Olha o que é que a gente percebe aqui em Neemias. Perceba os elementos casa de Deus, sacerdote, dízimo, agora sendo desdobrados. Neemias 13, versículo 10. Também sob os quinhões dos levitas, não se lidavam de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo, estavam precisando trabalhar. Então, contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou o quê? Sacerdote, serviço do Senhor, casa de Deus. Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Então essa questão do dízimo ligado a cereal, ligado a animal, isso era a moeda da época, pessoal. Então muitos dizem assim: por que a gente hoje não vai dizimar com um carneiro? Se você viver numa cultura onde a moeda de troca é o carneiro, pague a energia da igreja com o carneiro, está resolvido. Consegue? Consigo não. Pois é, por isso. Dentro daquele contexto, a moeda era agropastoril, você trocava. Então, quem era rico tinha camelos. Já notou a descrição de Abraão e de Jó? Tinham muitos camelos, não tinha dinheiro no banco, não tinha investimento. Isso é algo da nossa cultura, é a variação cultural que estamos trabalhando e tratando e que devemos levar em conta. Em Malaquias 13:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento aonde? Na minha casa. Dízimo ligado à casa, ligado ao serviço sacerdotal. Os irmãos conhecem muito bem o livro de Malaquias, onde os sacerdotes estão falhando, onde eles estão aceitando todo tipo de oferta e sacrifício, e Deus está dizendo: ofereça para o governador o que vocês estão oferecendo. E os sacerdotes ali estão errando por não exortar, por não ensinar aquilo que deveria ser feito. Dízimo e o Novo Testamento. No Novo Testamento existe sacerdote, porque nós estamos notando 3 elementos nesse desdobramento, nesse desenvolvimento: dízimo ligado a sacerdote, dízimo ligado à casa de Deus, e na lei você tem dízimo, sacerdote e casa de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, será que nós podemos falar de sacerdote? Você precisa ler a Bíblia entendendo o desdobramento do conceito de sacerdote. É algo riquíssimo e muito importante. Então, Hebreus 7:1, do versículo 1 a 4, vai mostrar que Jesus continua sendo um sacerdote. O livro de Hebreus, ele quer corrigir a nossa concepção em relação às práticas judaicas. E ele vai mostrar que muitas daquelas práticas judaicas, ritualísticas da antiga aliança, passaram. Mas ele vai falar de algo que permanece. Você precisa perceber isso. Então há um contraste aqui. E ele vai falar de um sacerdote que nós temos como igreja. Não é o sacerdócio levítico. Mas olha, o sacerdote segundo Melquisedeque está na igreja. É da igreja, faz parte da igreja. A bateria aqui está para acabar, viu? Sinal de que a mensagem aqui está para acabar também. Então, diz assim o texto: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, olha que ele está trazendo todo o contexto, né, que a gente acabou de ler, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, permanece sacerdote hoje e para todo sempre. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Como era grande este que Abraão pagou os dízimos. Quando você estudar a teologia patriarcal,
Quando você estuda o contexto judaico, por exemplo, o povo de Israel se orgulhava de ser filho de quem? De Melquisedeque? Ser filho de quem? De Abraão. Abraão é o centro da construção teológica. Tudo começa com Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Só que o texto diz que o próprio Abraão entende que existe alguém maior do que ele. Que a história de Abraão não está restrita nele. Ele não é o referencial da sua própria história. Existe alguém que apareceu de maneira misteriosa e que, por sinal, ocupa a função de rei, ocupa a função sacerdotal, a função abençoadora. O texto, inclusive, fala que ele levou pão e vinho. Era uma prática, o pão e vinho, dentro daquele contexto, nos banquetes. Mas é interessante que a ceia também é pão e vinho. E aquele sacerdote, segundo Melquisedeque, ele não sacrificou nada. Não tem sacrifício cruento. Notou isso? Não tem, ele não sacrifica nada, mas tem pão e vinho. Não estou dizendo que eles celebraram a ceia no Antigo Testamento, tá bom? Porque a ceia é neotestamentária. Mas você tem elementos importantes que começam a abrir os nossos olhos a respeito deste sacerdote e que lá na frente usa esses mesmos dois elementos para a representação da sua própria morte. Algo pelo menos curioso e que deve chamar a nossa atenção. Então Jesus, ele é esse sacerdote. No versículo 7 a 9 de Hebreus diz, capítulo 7, 7 a 9. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Falando aqui do sacerdote levita. Homens mortais. Porém ali, aquele de quem testifica-se que vive. Quem recebeu dízimo ali, vive, continua vivo. Nós não estamos trazendo para a igreja o conceito de dízimo dentro da lei mosaica. Nós entendemos que não estamos dentro da lei mosaica. Que o sacerdócio levítico passou, faz parte da antiga aliança. Existia o sacerdócio levítico. Quando há mudança de aliança, há mudança de lei. Nós temos agora um sacerdote, uma nova aliança e uma nova lei, que Paulo vai chamar de lei de Cristo. Resumido da mesma maneira que o Antigo Testamento resume a lei mosaica. Amar a Deus e amar ao próximo. Então o que nós temos nesse desdobramento é, continuamos assim como Abraão com um sacerdote segundo Melquisedeque. Hoje, como igreja, aquela estrutura, lá no Antigo Testamento, ela começa a se mostrar também nos nossos dias. O povo é sacerdote. 1 Pedro 2 e 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Casa e sacerdócio. Nós, como igreja, todo o povo de Deus é sacerdote. Raça eleita, sacerdócio real. Então nós, todo o povo de Deus, então nota, no Antigo Testamento, você tem o sacerdote segundo Melquisedeque, desdobramento, sacerdote dentro da tribo dos levitas, desdobramento, no Novo Testamento, o sacerdote segundo Melquisedeque continua, o sacerdote levítico cai, e agora todo o povo de Deus é sacerdote. Mas não é só isso. Os líderes e pastores também são considerados sacerdotes no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 9, 13, tem um texto muito curioso. Eu não vou ler todo o texto, não dá tempo, já estamos com o horário já avançando. Mas, olha que texto interessante. Há uma analogia entre os líderes, pastores e os sacerdotes do Antigo Testamento. Aqui é o uso do Antigo Testamento no Novo. Esse estudo, esse tipo de pesquisa que está muito atual agora. Então, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? Ele está falando dos sacerdotes do templo. E quem serve ao altar, do altar tira seu
sustento. E ele vai dizer assim também, ligado aos obreiros, que têm direito de se entregarem, pregarem a palavra, serem alimentados, serem mantidos espiritualmente. Assim também os pastores. Ou seja, da mesma forma que Deus cuidava dos seus sacerdotes no Antigo Testamento, Ele também cuida desses líderes, desses pastores no Novo Testamento. E há uma analogia entre o sustento do Antigo Testamento e do Novo, e há uma analogia entre a posição sacerdotal e a posição pastoral. Não estou afirmando que nós somos sacerdotes segundo a linhagem levítica. Estou afirmando que nós somos este novo sacerdócio, servindo a Deus na igreja a outros sacerdotes. Deus escolheu que sacerdotes servissem a outros sacerdotes. Este é o processo. Então o que nós temos? Como os sacerdotes do antigo eram mantidos? Nós acabamos de ver em Neemias que quando o dízimo foi derrubado, eles tiveram que parar o serviço. Só que no Antigo Testamento havia entrada fixa, havia o dízimo, Deus estabeleceu isso. No Novo Testamento, como nós podemos sustentar os pastores? Como se sustentava os sacerdotes, se agora é tudo oferta voluntária? Nós temos um problema sério para resolver, porque nós não temos a mesma estrutura do Antigo Testamento. Existe uma norma, eles tinham uma norma. Se eles desobedecessem a norma, traria prejuízo aos sacerdotes. Hoje caiu a norma, o que é que a gente faz? Entra em desespero. Por isso que é importante pensar na norma, porque nós temos também a obrigação de manter os pastores. Mas de que forma? Pastores têm que trabalhar fora. Eu não sou contra pastores trabalharem fora, tá bom? Ter dupla carga. Mas quem perde é a igreja. Isso é inevitável, inevitável. Quem perde é a igreja. Quando os levitas deixaram o trabalho para ir em busca do seu sustento, eles de fato tiveram dificuldades. Talvez alguém pense assim: não, mas não perde, meus irmãos, porque nós precisamos ter tempo de qualidade para reflexão. Então, não é preparar uma pregação com 2, 3 horas, é passar a semana com tempo de qualidade para isso. Você precisa passar horas orando. Só que se você trabalha fora, você não tem essa condição. Você não tem como pensar nos seus irmãos, visitar os seus irmãos, trabalhar da maneira que você sabe que poderia fazer. Organizar a igreja como deveria ser organizada. Porque estamos divididos. E o próprio Paulo vai dizer, inclusive, que quando nós casamos, nós dividimos o nosso tempo. Também quando temos trabalho fora, estamos dividindo o nosso tempo, lógico. A não ser que você tenha mais de 24 horas no seu dia. Pelo menos é a minha concepção. E tenho visto a igreja sofrer com isso. Tenho visto. Lógico que tem vantagens também. Um pastor universitário pode trazer pessoas para a igreja, pode influenciar lá fora. Não, tudo bem, é lógico. Lógico que isso pode acontecer. Mas é inevitável, meus irmãos, ter também alguns prejuízos. Então o Novo Testamento também fala de casa de Deus. Fala de sacerdote no Novo Testamento. Concordam comigo? Tranquilo? Fala sobre casa de Deus. O próprio livro de Hebreus, que já falou de sacerdote. Olha o capítulo 3, versículo 1. Moisés em toda a casa de Deus, Antigo Testamento. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, igreja, se guardarmos firme até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. E agora você tem uma analogia, não apenas entre o sacerdote do Antigo Testamento e o sacerdote do Novo Testamento. Você tem uma analogia entre a casa de Deus no Antigo Testamento e a casa de Deus no Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento, eles exigem de nós que conheçamos muito bem o Antigo Testamento para entender o desdobramento da teologia no Novo Testamento.
Se você vai direto para o Novo Testamento nos seus estudos, ou desvaloriza o Antigo Testamento, eu sinto muito em dizer, mas a sua teologia vai ser muito precária, porque é uma construção. Então, quando você nota o Novo Testamento falando em casa de Deus, você tem que entender que tudo começa com Jacó e se desdobra. Se você não entende isso, você perdeu um conceito. Em 1 Timóteo 3,15, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder aonde? Na casa de Deus. Olha o desdobramento, olha o desenvolvimento, que é o quê? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, nós temos casa de Deus hoje? Sim. Temos sacerdote hoje? Sim. Temos sacerdote e sacerdotes. Temos e somos casa de Deus. Por que eliminar a forma, a norma da adoração, já que a estrutura que temos é a mesma? Nós temos a mesma estrutura, nós temos sacerdócio, nós temos hoje casa de Deus, a casa de Deus precisa ser mantida também, os sacerdotes precisam ser mantidos também. Por que eliminar a forma de adorar a Deus, a forma de manter essa casa? Por que criar uma nova norma, uma nova regra? Nós entendemos que, de fato, a norma, a regra do dízimo faz todo sentido nesse desdobramento teológico, e que hoje, por sermos sacerdotes, por termos casa de Deus, logicamente que a casa de Deus hoje não é o tabernáculo, não é o templo, de fato está nas igrejas locais. Os sacerdotes não são os sacerdotes levitas, são aqueles que são chamados para a obra, mas nós temos um sumo sacerdote que está hoje na igreja, para a qual Abraão deu o dízimo e para a qual nós também damos. Esse é um conceito importante. Não tenho tempo para desenvolver, mas quando nós damos dízimo na igreja, eu não estou dando para o pastor, estou dando para o sumo sacerdote. Abraão deu para o sumo sacerdote. E é justamente para manter a casa do sumo sacerdote. E ele tem os servos dentro do conceito de mordomia. Tem o senhor da casa e tem os servos que ele chamou. E ele mantém esta casa. Quando alguém tem um conceito de que seu dízimo é simplesmente para manter alguém na casa, você perdeu a ideia de que Abraão não deu o dízimo para homens, como dizem Hebreus. Ele deu o dízimo para aquele que vive perpetuamente e eternamente, e que é o mesmo sacerdote da igreja. E também nós, não vou também desenvolver, mas nós também nos identificamos com Abraão. Não como a teologia da aliança, nós não somos um novo Israel, mas todos nós que estamos aqui hoje, somos filhos de Abraão pela fé também. Então tem um relacionamento com Abraão, inclusive. Tem Abraão, tem sacerdote segundo Melquisedeque, tem casa, só não tem dízimo. Reflita, pense sobre isso. Entendo que existe uma boa teologia bíblica, como eu tenho mostrado e desenvolvido, para que a gente possa pensar e lidar com o dízimo. Então, quero agradecer aos irmãos pela paciência, pelo tempo, espero ter ajudado, contribuído. Toda essa concepção, todas essas ideias, elas foram desenvolvidas no livro, na obra, e espero que acrescente a você a leitura. Tem vários detalhes, inclusive discussão sobre lei e graça, que nós não temos como fazer, tem vários detalhes ali. Aqui está o meu contato, tá bom? Então, algumas pessoas têm me procurado, me pedindo o meu contato. Então, meu WhatsApp, o número do meu telefone está aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre tudo que a gente quis conversar e quis trabalhar, e se você quiser fazer suas contribuições também, então, estou à disposição de todos. Vamos orar, encerrando aqui a minha parte. Oremos. Deus amado, eu quero agradecer ao Senhor por nos mostrar que a Bíblia é uma construção belíssima. Por nos mostrar, ó Deus, que há muita irresponsabilidade na interpretação. Quando as pessoas, ó Deus, buscam interpretar texto sem se preocupar com o seu contexto, ou se preocupar com toda a metanarrativa, com todo o pano de fundo das Escrituras. Nos ajuda, ó Deus, a sermos honestos, humildes na nossa teologia,
mas, ó Deus, pessoas que se esmeram, que se dedicam e que buscam, ó Deus, com piedade, com sinceridade, abençoar a tua igreja e o teu povo. Que tudo que conversamos, refletimos durante esse tempo que tivemos, possa, ó Deus, achar espaço nos corações, possa ter desdobramentos nas reflexões e principalmente que seja um conteúdo abençoador para a tua igreja. Meu propósito como teu servo é ver a tua igreja prosperando, melhorando, sem criar um legalismo, mas também, ó Deus, sem permitir que a igreja caia numa anarquia, em um caos, sem que a igreja sofra com os sentimentos aflorados e egoístas, sem que a voluntariedade se torne soberana, matando, ó Deus, o teu senhorio e a beleza da autoridade da igreja. Que o Senhor nos abençoe em nome de Cristo. Amém.